portais do inferno não suportam o poder de Deus acerca dessa igreja que Ele mesmo constituiu nas eras eternas. Pegue na mão do seu irmão para que ele não durma e diga para ele: ei, você é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é esse espaço físico, não. A igreja do Senhor é você, corpo místico, dinâmico, aleluia, organismo vivo, que é onde chega, promove vida. Você é a igreja. Nós somos a igreja. O inferno não suporta. Ainda que por um instante cheguemos a concluir que não vamos suportar, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Por quê, pastor? Porque nós não somos vencedores, somos mais que vencedores. Vencedor do original, não esqueça dessa palavra. Quem sabe você não entenda de imediato, mas depois você pesquisa no nosso amigo Google. Ajuda, né? Amigo Google. Antigamente as pessoas diziam: vou consultar o Aurélio. Coitado do Aurélio. Aposentaram o Aurélio. Vou consultar o amigo Google. Depois você coloca lá hipernical, hipermasnical, que vencedor. E o que é hipernical, pastor? Hipernical é mais ou menos isso. Eu vou utilizar um termo prático, bem contextualizado, para não ficar aquela coisa muito mecânica, teológica. Olhe para cá. O que é hipernical? É mais ou menos isso. Ponto de partida, todo ponto de partida tem um ponto de chegada. Então, entre a linha de partida e a linha de chegada, há um percurso. E nós não sabemos o que há nesse percurso. Só que tem um detalhe: todos os que estão em Cristo, eles não correm para vencer. Antes de partir, já são vencedores. Só um instante. Por que, pastor César? Aí entra o termo hipernical. Se eu for correr para vencer, eu sou vencedor. Agora, quem me ajuda? O que é mais que vencedor? O que pode definir esse termo? Que é um pouco complexo. Mais que vencedor. Mais que vencedor é estar em Cristo e saber que, apesar dos desafios que estão ao longo da caminhada, da trajetória, eu irei vencer. Ou melhor, não que irei vencer, eu já sou vencedor. Agora você pode aplaudir com força. Eu já sou vencedor. Já sou vencedor. Somos vencedores. Por quem? Por aquele que venceu. Ele não vai vencer. Não estamos aqui pelo que ele pode fazer, estamos aqui pelo que ele fez. Aleluia! Ninguém aqui está pelo que ele pode fazer. Todos aqui estamos pelo que ele fez. E o que é que ele fez, pastor? Levou consigo as minhas dores, levou consigo a minha culpa, o vitupério que era meu, a ignomínia que era minha, a maldade que era minha, a morte que era minha. Ele a tomou e a venceu, triunfou sobre ela, e nós triunfamos com ele constantemente. Somos mais que vencedores. A igreja que é mais que vencedora, levante a mão comigo e glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor. Não havia outro tema, não havia outro discurso. Jesus, quando ele chegou para trazer à tona a vontade do Pai. Ele foi um instrumento.
que Jesus fez foi para manifestar a vontade do Pai. E não havia outro discurso, não havia outro tema debatido em Cafarnaum. Jesus, 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 Jesus. Nossa, como consegue? Vamos pensar humanamente falando. Vamos pensar humanamente falando. Como é que um homem consegue, humanamente falando, repito, como é que um homem consegue com apenas aproximadamente 3 anos e meio impregnar o mundo com essa mensagem? Jesus. 3 anos e meio. Jesus, Jesus, Jesus. Porque a mensagem não era outra. Jesus, Jesus. Parêntese aberto. Vamos fazer um comentário dentro desse parêntese. Rápido. Qual tem sido o nosso discurso hoje? Vamos fazer uma pergunta confrontante. Será que tem sido o mesmo nosso discurso em casa, na escola, na faculdade? Nas ruas, nos guetos, nos becos, nas vielas, nas palafitas, nas periferias, aonde quer que possamos ir ou estar? Será que as pessoas estão sendo impregnadas com esse perfume? Jesus. Será que o discurso aonde passamos tem sido esse que deixamos? Jesus, 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 Jesus. Ele não tinha esse recurso. Você não tenha desculpa. Nós não temos desculpa de não termos recurso. Hoje temos e temos de forma sobejada recurso suficiente para falar de Jesus. Grande coral, mais forte. Segure. Se falando mentira por vários tempos ou constantemente, ela torna-se, aspas, uma pseudo-verdade, o que dirá falando de Jesus constantemente a absoluta verdade? Jesus, 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 Jesus. Este é o discurso da igreja. Jesus, Jesus. Ele não apenas contagiou Cafarnaum, ele contagiou Cafarnaum, ele contagiou a Galileia, ele contagiou a Palestina, ele contagiou o mundo antigo, ele contagiou o mundo antigo, não apenas o mundo antigo, contagiou a nossa vida, contagiou do passado, contagiou do presente e permanece contagiando o nosso futuro, ainda que nós não tenhamos o atingido, mas ele já está lá, porque o sacrifício de Cristo é atemporal. Ele morreu não apenas para nos salvar, salvou aqueles do passado, salvou os do presente, e o seu sacrifício permanece como suficiente, salvando aqueles do futuro. Portanto, nesta noite eu vim aqui como instrumento de Deus para pregar também, não apenas a você, mas a partir de você, a sua família. Eu tenho a mensagem de Deus para o seu coração, que o Cristo que contagiou permanece contagiando, e a sua família não vai permanecer nessa nostalgia, com essa saudade do passado, não, porque Ele também é presente. Esse saudosismo. Jesus. Havia muitas sinagogas naquela época. Em Jerusalém haviam mais de 480 sinagogas. Em Cafarnaum, um número um pouco menor. Jesus, depois de ter contagiado um grupo eclético, uma massa diversificada, curiosos, outros que admiravam, outros que necessitavam, veementemente, miseráveis, desacreditados, viviam à margem da sociedade, repito, escolha da sociedade. Jesus entra na sinagoga como era de costume no sábado, e ele vai terminando um sermão. Quando ele está prestes a terminar esse sermão, de repente, para a surpresa de muitos que ali estavam, um homem entra possesso, uma casta de demônios. Imediatamente, olha que coisa linda, meu apóstolo, imediatamente Jesus, que estava no púlpito, ele abre mão do púlpito, aleluia,
e vai até aquele homem possesso. Parece que eu estou vendo a cena com o dedo de profeta que era em riste. Expele aquele demônio, aquela casta. Imediatamente, o demônio que tinha o objetivo de matar aquele homem, lançando para um lado e para o outro, aquele homem recobra o tino, recobra a razão, põe-se de pé, fica assustado, mas como se não bastasse, após ele ter expelido aquela casta, entra uma outra pessoa com uma outra mensagem. E olha para Jesus e diz: mestre, a mulher de um dos teus discípulos está miseravelmente enferma. Ela está prestes a morrer, está moribunda. Jesus deixa aquele homem que havia expelido o demônio dele e vai agora em direção daquela mulher que está enferma em sua casa, prestes a morrer. Estamos dentro do parêntese ainda. Interessante que o inimigo, apóstolo, ele trabalha a partir do que ele ouve e a partir do que ele vê, porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, muito menos onipotente. Ele trabalha a partir do que ele vê e a partir do que ele ouve. Ele ouviu que Pedro era um escolhido diferenciado. Ele começou a investir na vida de um escolhido. Todos os que são escolhidos são perseguidos pelas hostes infernais. Não pense que você veio para este lugar na intenção de parar de sofrer. Não. Você veio para este lugar sofrer com qualidade. Paulo disse: o sofrimento sem Cristo produz morte, mas o sofrimento com Cristo produz vida. Essa coisa de parar de sofrer é utopia. Jesus, Ele não nos prometeu nos livrar da cova, Ele nos livrou na cova, a partir dos 3 jovens. Ele não, a partir de Daniel, Ele não nos livrou da fornalha, Ele nos livrou na fornalha, a partir dos 3 jovens. Ele não nos livrou, Ele não nos prometeu livrar do mar, Ele nos livrou no mar, glória. Ele não livrou Jesus do Getsemane, ele passou com Cristo no Getsemane, Ele passou com Cristo na cruz. Ei, este cantinho, este crisol, esta prova, essa perseguição, essa injúria, essa calúnia, este apontamento, este penear de cabeça, enfim, essa acusação que vem de maneira avassaladora contra a sua vida, não abra mão de acreditar que Deus permanece no controle. Eu falei no princípio que nada acontece por um acaso, e se Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Paulo, escrevendo uma de suas cartas agora à igreja de Roma, igreja cuja qual ele nunca foi lá, mas escreveu e tornou-se o evangelho de Deus, o Monte Everest, o pico da revelação. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo o capítulo 8, versículo 28, ele declara: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. São os escolhidos, são os chamados. Fique de pé, dá um salto dessa cadeira, levanta. Jesus pode ser mais forte. As suas lágrimas, elas não estão rolando no seu rosto por um acaso. Deus está aprimorando o teu caráter, definindo a tua personalidade. Aleluia! Gente, às vezes, humanamente falando, criamos mecanismos de defesa para nos autoproteger, entendendo que Deus não está no controle e que, portanto, não nos protege. Incredulidade, religião, religiosidade. Glória! Glória! O Deus que Ele vocacionou,
É o Deus que me preparou. Glória. É o Deus que me aprimorou. O Deus que me vocacionou, me aprimorou, me enviou. E o Deus que me enviou não me deixou a sós, como órfão. Ele me preserva. Glória, glória. Ele me respalda. Aleluia. Deus não me deixou a sós. Ainda que por um instante pensemos que estamos sós, que Ele está alheio, indiferente, ouvidos agravados, Ele me esqueceu, eu não sou salvo coisa alguma, vocacionado coisa alguma. Esta é uma mensagem oriunda do inferno. Glória a Deus. Quem foi que disse que sofrimento é sinônimo de pecado? Pode ser sim, porque o pecado gera tudo isso. Entretanto, nem sempre sofrimento é sinônimo de pecado. Muito embora alguns pensem dessa forma, sofrimento, na verdade, biblicamente falando, é o combustível de Deus para aprimorar a sua igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais é projetada. Quanto mais é perseguida, mais é projetada. No primeiro século da igreja, na primeira era da igreja cristã na terra, foi a era que mais a igreja foi perseguida, mas também foi a era que mais a igreja cresceu. Ela não cresceu apenas em extensão, ela cresceu em profundidade. Quanto mais perseguia, a igreja orava. Quanto mais perseguia, a igreja orava. Quanto mais perseguia, eles declaravam: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: essa perseguição vai gerar em você desejo de Deus. Olha, se é para fazer barulho, estufa-se por lá, faz barulho. Porque dele, por ele, por ele. Não se escandaliza o que eu vou falar. A batalha é assim. Não se escandalize o que eu vou falar. Não peça a Deus para Ele tirar dessa prova. Não. Peça a Deus para Ele passar consigo nessa prova. Nossa, que coisa linda. Ei, pastor. Vou trazer como luz uma outra passagem. Eu quero concluir aqui, que amanhã a gente vai dar continuidade. Olha para cá. Houveram duas tempestades. Diga comigo, duas tempestades. Capítulo 8, capítulo 14 de São Mateus. Na primeira tempestade, uma dúvida: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Estes se perguntaram, andavam lado a lado com ele todos os dias, e ainda tinham dúvida de quem ele era. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Diga comigo isso. Na primeira tempestade. Vamos para a segunda tempestade. Na primeira, uma dúvida. Na segunda, uma conclusão. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Eu penso que você entendeu. Olha para o seu irmão e diga: você sabe para que servem também as tempestades? Para nos aprimorar no conhecimento de Deus.
para entender que Ele tem controle sim do vento, da tempestade, para entendermos que Ele é Deus e que nada foge do seu controle. Glória, tudo está patente diante dos seus olhos, porque seus olhos são como chama de fogo penetrante. Glória, vai na divisão da alma e do espírito como espada afiada de 2 gumes, aonde a medicina não pode ir, aonde qualquer outra ciência não pode alcançar. Só Ele vai no cerne, no âmago, glória, da alma humana, e vai e coloca a sua verdade, e esta verdade traz ou dissipa as trevas e coloca dentro dele a luz, e a luz que esclarece que ele é miserável, mas que a graça desse Deus cobre essa miséria. Aleluia, aleluia. É nesse contexto, quando Pedro vai àquela casa, nossa, quero dividir em 3 partes essa mensagem. A mulher, ela está doente, precisa morrer. Faltam 10 minutinhos para concluir essa parte. Quando Jesus chega na casa, ele vai para o cômodo onde ela já estava. Estava moribunda, não tinha forças, mas a Bíblia diz que ele estende a mão e ela consegue pegar a mão dele. Quando ela pega, a dinâmica, o dinamos do poder, a cura imediatamente tomou conta do corpo daquela mulher. Deus não apenas tem cuidado dos líderes, Deus não apenas tem cuidado daquele que Ele chamou de forma individual, mas cuida também de seus familiares. Eu vou repetir: Deus não apenas cuida daquele que Ele chamou de maneira específica, mas também cuida de seus familiares. Por quê, pastor? Por que, pastor Sinésio? Porque quando o inimigo ele não consegue atingir o líder de forma direta, ele vai de forma indireta. Vai aonde? Os seus familiares. Pedro começou a definhar. Pedro começou a cabrunhar. Minha sogra está doente, minha esposa está mal, minha família vai mal. Quando a família vai mal, logo a cabeça vai enferma imediatamente. Pedro era líder, mais tarde seria um dos pais da igreja, um dos pilares da igreja, como Paulo vai dizer. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Quando ele cura a sogra de Pedro, vê um sorriso tomar conta de toda a casa, porque eles amavam aquela mulher. Era uma mulher que servia a todos. Verdade disso, quando ela é curada, imediatamente ela lança a mão de um instrumento doméstico de trabalho e vai servir a todos que estão na casa. Glória. Pergunte ao seu irmão: por quê? Com qual razão ou qual a motivação de você estar aqui para pedir ao Senhor? Qual a motivação que você tem pedido? Qual a motivação? Essa mulher foi curada e imediatamente começou a servir. Como a realidade é contrária nos dias de hoje. Quantos são abençoados por Deus, quantos são favorecidos por Deus, mas não são gratos a Deus, não permanecem servindo ao Senhor, são abençoados e somem. Será que eu estou falando alguma coisa demais? Será que vocês lembram de alguma pessoa aqui que foi abençoada por Deus de maneira extraordinária, mas já não está em nosso meio? Ela foi abençoada e começou a servir. Em contrapartida, o seu gênio lança a mão do seu instrumento de trabalho, as suas redes para pescar, e vai para Tiberíades. E aqui eu quero concluir essa primeira parte. Está feliz, alegre, entusiasmado, e não pesca absolutamente um peixe sequer a noite inteira. Irmãos, que antagonismo! Depois de um dia extraordinário, um dia de mensagem, um dia de poder manifesto, expeliu demônios, um dia de cura, ele interveio, a morte não matou a sua sogra, e agora é um momento onde ele vai pescar. Pedro não era um pescador, Pedro era o pescador. Segundo os historiadores, William Barclay, um dos maiores comentaristas do Antigo Testamento, William Barclay diz assim, que Pedro conhecia Tiberíades
Genezaré com a palma de suas mãos. Ele sabia onde estavam os peixes, qual o horário de pescar e aonde buscar. Mas nessa noite, ele não pescou absolutamente nada. Voltou com a face cerrada, sanguíneo que era, desapontado, constrangido, não conversava com ninguém. Atracou o barco na beira da praia e começou a lavar as redes. Ninguém ousava falar absolutamente nada. Para sua surpresa, uma multidão veio se aproximando. Quem vem trazendo essa multidão? Quem? Quem? Mais forte. Se você prestar atenção na introdução, você vai perceber. Jesus em Cafarnaum chamou a atenção. Jesus em Cafarnaum, na sinagoga, pregou a palavra, curou aquele jovem possesso. Jesus indo para a casa de Pedro, agora Jesus indo até Pedro. Que coisa linda, o que é que você entende com isso? É muito fácil de se entender. Isso aqui é básico, interpretação básica, hermenêutica básica. Vamos lá. Tanto mais o inimigo investe, quanto mais o Senhor desfaz. Tanto mais o inimigo faz, quanto mais o Senhor desfaz. Quanto mais ele fizer, tanto mais o Senhor vai desfazer. Quanto mais ele fizer, você não entendeu, eu vou repetir. Quanto mais ele fizer, Jesus vai desfazer. 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 Dedinho de profeta assim. Aponte para o irmão, diga, agora fala para ele. Quanto mais ele fizer, tanto mais Jesus vai desfazer. Para o outro lado agora, para o outro lado. Quanto mais ele fizer, tanto mais Jesus vai desfazer. Quanto mais ele fizer, tanto mais Jesus vai desfazer. Quanto mais ele fizer, tanto mais Jesus vai desfazer. Quanto mais ele fizer, tanto mais Jesus vai desfazer. Porque ele veio para desfazer as obras de Satanás. Mais ou menos assim. Entristeceu lá, ele vai lá e alegra. Quebrou a barreira aqui, ele vai lá e restaura. Tirou um tijolo, ele vai lá e coloca. Ei,